Olá pessoal, aqui é a Fernanda Lima, eu sou professora de Conhecimentos Pedagógicos. A gente vai estudar um pouquinho um assunto bem legal, um assunto que é muito atual e nos dias de hoje extremamente importante. A gente vai falar um pouquinho sobre ética e trabalho, dilemas éticos da profissão. Para a gente começar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ética. Quando a gente pensa em ética, a gente tem que lembrar que ela veio do grego, a palavra ética, ela veio do grego, que se chamava ethos e que significa uma parte da filosofia que é destinada à reflexão do bem, do mal, do certo e errado. Quando a gente pensa em ética de uma forma ampla, a gente está falando de uma parte do campo da filosofia que leva as pessoas a refletirem sobre as suas posturas, sobre o seu comportamento dentro de uma sociedade. A ética é importante que a gente entenda que ela não vai trazer uma formalização do que é certo ou errado. Ela vai trazer uma reflexão do que pode ser considerado certo e do que pode ser considerado errado dentro de um contexto da sociedade que a gente vive. Isso vai contemplar os costumes, os hábitos, os valores, as tradições da comunidade e da sociedade que a gente está inserido. Isso significa que o conceito de ética, ele pode variar de localidade em localidade, de tempos em tempos, de sociedade para sociedade. Um bom exemplo a respeito do que seria a ética nos dias de hoje é pensar que algumas piadas que tinham muita graça para algumas pessoas no século passado, ou há 20 anos, hoje não tenham tanta graça assim. Piadas talvez de cunho homossexual ou de cunho relacionado à cor da pele, que em alguns momentos em televisão elas fizeram muita graça. Hoje a gente ouve e a gente não consegue achar graça nenhuma. A gente ouve e fala, era piada? Então, porque o conceito de ética ao longo do tempo ele vai se moldando, ele vai se adaptando à realidade e às necessidades da sociedade. Então, vem do grego, né, como eu falei. E é uma parte da filosofia que se encarrega a refletir sobre o comportamento dentro da sociedade. Então, quando a gente fala em ética, automaticamente a gente vai pensar em moral. A gente tende a relacionar a ética e a moral. Para fins de prova, para fins de conceito, ética e moral são coisas distintas que a gente vai ver agora. Enquanto a ética ela se encarrega de trazer reflexões a respeito do que é correto, do que é saudável, do que é bem, do mal, a moral ela vai trazer um rigor maior. Moral vai trazer uma coisa relacionada à lei, vai trazer uma rigidez nas ideias. A moral é o que é legal, o que não é legal. A ética, ela vai trazer algumas reflexões que podem chegar no campo da moral. Um dos conceitos de ética, como eu disse, a ética ela vem do grego ethos, mas uma das traduções da palavra ética, ela vem do latim. E essa tradução de ética para o latim, ela vem algo relacionado à moral. Então, a ética e a moral elas vão caminhar juntas, mas existe um determinado momento, um desmembramento da palavra ética para aprofundar na moral. A moral vai trazer o que é certo e o que é errado. Ela vai trazer. A ética vai fazer a gente refletir se o nosso comportamento diante de determinada situação é correto ou incorreto. Mas ela não traz um dano legal. Já a moral já traz um dano legal. A gente pode dar como exemplo um profissional, um colega de trabalho que faz corpo mole, um profissional de trabalho que se puder não ajudar, não ajuda. Se ele tá vendo que um grupo tá precisando de alguma coisa, ele foge, que ele dá aquele seu jeitinho, ele tá tendo um comportamento
não ético, antiético. Ele não está sendo ético com o grupo, mas ele não está fazendo nada que afronte a moral. A partir do momento que ele subtraia um bem de alguém, que ele faça alguma coisa relacionado a um erro, por exemplo, subtrair um bem de alguém, ele não só está sendo sem ética, como ele está infringindo a moral, porque a moral ela vai trazer todas as regras estipuladas. Furtar no ambiente de trabalho, furtar, né, de uma forma geral, não é legal, mas aí furtou um objeto no ambiente de trabalho, você está afrontando a moral, porque você está infringindo uma regra, você está infringindo um comando legal. Quando você faz uma piada de mau gosto com um colega, você faz aquela fofoquinha, você está lá na copa e você começa a incitar os outros colegas, colocando minhoquinha na cabeça deles, falando mal de um colega, você está sendo sem ética ou sem moral? Você está sendo sem ética, que é algo que o comportamento não é adequado, né, teoricamente, não é um comportamento adequado à sociedade que está inserido. Mas, a não ser que seja algo que, né, realmente que afronte completamente a dignidade humana, você não está sendo amoral, porque você não está infringindo, né, uma lei em si. A não ser que seja difamação, aí são outras nuances da moral. Mas, de uma forma geral, quando o colega tem um comportamento inadequado, mas que não infringe a lei, ele não está sendo ético. Quando o colega ele infringe a lei, ele está sendo antiético e ele também está infringindo a moral. A ética não possui um caráter normativo, isso que eu acabei de falar, não tem vinculação legal. Por isso, não nos indica o que devemos fazer, como faz a moral. Assim, se a moral diz que devemos obedecer às leis, a ética nos leva a indagar por que devemos obediência às leis. É o exemplo que eu dei sobre furtar. Se a pessoa furta, ela está infringindo uma lei. A gente não pode furtar. Mas o que faz eu ter consciência de que se eu subtraio um objeto de um colega, eu estou agindo errado, é o meu senso ético. Quando eu penso que eu estou cansado, não quero trabalhar, aí eu penso, acho que eu vou no médico pegar um atestado. Aí eu vou e penso mais um pouquinho, mas eu não estou doente. Isso é o meu senso ético que me permite que eu não faça que eu não tenha um comportamento amoral. Qual seria o comportamento amoral? Ir lá e pegar um atestado falso. Um atestado falso é um comportamento que não está de acordo com as leis, de acordo com as regras. Mas o meu senso ético me faz refletir que se eu pegar um atestado sem estar doente, eu estou infringindo a moral. Consegue entender? A ética, ela nos leva à reflexão do que está certo, do que está errado. Já a moral é algo muito objetivo. Eu afronto a moral quando eu descumpro uma regra, quando além de eu ter o pensamento antiético, eu tenho a ação antiética. Isso vai fazer a diferenciação entre os dois. Nesse contexto, como a gente está tratando de dilemas éticos, a ética profissional estudaria e regularia o relacionamento do profissional com a sua clientela, visando a dignidade humana e a construção do bem-estar no contexto sociocultural, onde exerce sua profissão, atingindo toda a profissão. Ao falarmos de ética profissional, estamos nos referindo ao caráter normativo, até jurídico, que regulamenta determinada profissão a partir dos estatutos e códigos específicos. Assim, a gente vai ter a ética da medicina, do advogado, do psicólogo, todos vão ter essa relação com o código de ética. Então, quando a gente pensa num profissional ético, é aquele profissional que ele sabe bem qual é o seu papel a desempenhar e que ele o cumpre. Acontece, quem é da vivência escolar já pode ter, volta e meia, noticia no jornal alguma professora que tratou mal o seu aluno, que falou mal do aluno, que expôs o aluno de forma vexatória. Faltou a ética profissional nessa pessoa. E aí, nesse caso, pode acontecer, além da falta de ética, afrontar a moral também. Mas o que tem que ser posto
deixado claramente é que quando nos falta essa reflexão sobre o nosso papel profissional, quando a gente não consegue exercer nossa profissão pensando no bem-estar do outro, na dignidade humana, no bem atender, no bem cuidar, no exercer nossa profissão de acordo com os preceitos que norteiam, tá faltando a nossa ética profissional. O dilema profissional voltado à ética, ele é algo que tem que ser uma constante na nossa vida. Cada dia de trabalho do profissional, ele tem que pensar, eu estou dando o meu melhor? Aí quando a gente diz dar o seu melhor, é o básico. Se tiver que atender bem. Se tiver que elaborar um parecer, fazê-lo da forma mais correta possível. É se preocupar em fazer o que é correto. É ter essa reflexão constante. Visto que a ética, né, ela está relacionada à reflexão, a ética profissional, ela leva a pessoa até essa reflexão constante. E aí, quando a gente vai indagar sobre os dilemas éticos, a gente vai pensar na competência técnica, no aprimoramento constante, respeito às pessoas, confidencialidade, privacidade, tolerância, flexibilidade, fidelidade, envolvimento, afetividade, correção de condutas, boas maneiras, relações genuínas com as pessoas, responsabilidade, responder à confiança que é depositada em você. Todas essas características aqui. Se a gente cumpre 90% delas, mas deixa de cumprir os 10%, a gente está com impasse de dilema ético. O comportamento ético adequado e esperado é aquele que a gente reflete se é correto e consegue executar corretamente. Uma palavra muito importante relacionada à ética, aí a gente vai falar ética de uma forma geral, a profissional, a pessoal, é a empatia. Quando a gente pensa, se fizesse comigo ia ser legal? Aí a gente para pensar. Não foi, a gente já tem essa oportunidade, essa segunda chance de refletir no nosso comportamento. Se a gente fala assim, vai ser legal, isso não ia me magoar, não ia me deixar constrangido, não ia invadir minha privacidade, não ia me magoar, né? Ia ser super tranquilo. Beleza, é um passo, né? Um passo da gente resolver os dilemas éticos e a gente se colocar no lugar do outro. E isso é importante nas nossas relações profissionais, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações como um todo. A partir do momento que eu ajo de acordo com os meus princípios, que minha consciência está tranquila, a chance de a gente estar agindo eticamente ela é muito maior. Então, pessoal, quando a gente pensa em ética, a gente tem que pensar na reflexão que a gente vai fazer todas as vezes que a gente tiver em dúvida sobre um comportamento, em dúvida sobre uma postura profissional, que a gente tiver um pouco em dúvida sobre o que é certo e o que é errado, é a reflexão que a gente faz para decidir como proceder, é o que a gente chama de ética. O nosso comportamento posto em prática, aí adequado não, aí vai fazer relação com a moral. Uma pessoa, ela pode ter ética e afrontar a moral? Não, não pode, não tem como. A partir do momento que ela afronta a moral, ela já automaticamente, ela já não está tendo comportamento ético. Consegue visualizar? Porque ela fez a reflexão e não chegou a uma conclusão correta. Mas é importante frisar que as provas elas vão cobrar que a ética ela não traz a norma, ela não disciplina o que está certo ou errado, mas ela leva a gente à reflexão. É esse o conceito de ética que tem que fixar aqui na aula hoje para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.